Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Direito de Sorrir. Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estou aqui hoje falando para você sobre saúde com responsabilidade, com profundidade e com critério. Neste programa, eu sempre trago pessoas especialistas que ampliam a nossa visão sobre o corpo. Pessoas que falam sobre a respiração, sobre a alimentação e sobre o equilíbrio que nos sustenta e nos mantém em pé. E hoje nós vamos falar com a doutora Whey sobre energia, não é, doutora Whey? Esse é um tema, assim, que vai ser o tema daqui para frente, o tema que a gente vai ter que estar falando sempre, porque eu venho desenvolvendo já as pesquisas sobre isso, já faz algum tempo, e houve umas mudanças que isso vai ser muito importante a partir daqui para frente, da gente tá falando sempre sobre as novas abordagens que a gente tem que fazer. Então isso que você está falando para mim aqui já não é mais a medicina do futuro, é a medicina do presente. A medicina do futuro é o presente. Uhum. Na verdade, essas mudanças já começaram a ocorrer nos estudos que eu venho fazendo, já há 12 anos vem ocorrendo uma mudança no padrão da energia do ser humano. E o que você tem observado de mudança de lá para cá, quando você começou esse processo de pesquisa e entendimento? O que está vindo de mudança? Então, é porque eu comecei a medir a energia dos órgãos internos, porque segundo a medicina chinesa, cada órgão é responsável por uma função sensorial externa, tá? Então, por exemplo, se um paciente está com um problema no olho, o problema não está realmente no olho, o problema está num órgão. É reverberação de um problema interno. Que está lá interno. Então, cada órgão é responsável por um órgão sensorial externo. Então, por exemplo, para você enxergar, na verdade, o problema no olho não está no olho, o problema está no fígado. Só que cada estrutura do olho, por exemplo, a córnea, a íris, essa parte branca do olho, a conjuntiva, também é representada por um órgão. Quer dizer, você bipartiu o olho e essa bipartição do olho reverbera em outros órgãos do corpo. Então, nossa, isso é muito complexo. É complexo, isso. Por exemplo, tem o problema de grau, a miopia, essas coisas, isso é comandado pela energia do rim. Então, a gente já teve paciente que quando estava fazendo tratamento para outras coisas, obesidade, como a gente trata o problema da energia e não o sintoma, o paciente, depois de um tempo, ele voltou e falou: nossa, eu fui numa oftalmologista, o oftalmologista teve que medir 10 vezes meu grau, porque... Aí eu falei: o que aconteceu? Não, é porque eu tinha 3,5 de miopia e agora eu tô só com meio. Olha só. Então, vai melhorando também, mas como a gente trata a raiz, a causa da formação das doenças, então o problema é tratado na raiz. Então, tudo vai melhorando ao mesmo tempo. Então, você está me falando que a gente está falando de um conceito onde a gente sai do espectro até de um diagnóstico como uma certeza e a gente vai para um entendimento muito mais profundo. Sim. Às vezes um problema que eu estou vendo numa área do corpo que tem um diagnóstico que não tem nada a ver com aquilo, tem conexão com isso. Tem. Tudo está interconectado. Não tem como eu separar. É um sistema só. É um sistema só. Tudo vem de um lugar que vai formando. E os vários sintomas são as várias manifestações. Mas isso, na medicina chinesa, uma doença, ela pode vir de vários desequilíbrios energéticos. Só que um desequilíbrio energético, ele pode desenvolver várias doenças diferentes também, entendeu? Então, a pessoa pode ter vários desequilíbrios, mas uma pessoa com diabetes, ele pode vir de vários desequilíbrios, mas gerando diabetes. Inclusive do psíquico.
Também, tá tudo Tá interligado. tudo interligado. Problema de dente, problema de rosto, tudo. Inclusive, a gente vê casos de pessoas aí que têm problema de dente, e hoje é uma associação muito grande com problemas de saúde ligado à dentição, né? Então, o problema dentário, isso foi até uma descoberta. Foi uma paciente que foi fazer tratamento de infertilidade, porque hoje a infertilidade está muito comum. Tá? Hoje, nem com FIV, às vezes, as pessoas conseguem engravidar. Por quê? Porque o problema está mais profundo ainda. Não é o local que está. Então, as pessoas começou a fazer o tratamento, porque essa descoberta que eu fiz, a nova imunodeficiência, ela começou em 2014 e 2015, quando eu percebi que todo mundo que ia fazer o tratamento estava totalmente sem energia em todos os órgãos. Nossa, isso em 2014. Já fazem 12 anos que a gente está nesse problema. E quando chegou a pandemia em 2020, eu fiz um estudo, analisei mil pacientes na clínica durante esse período e eu concluí, esse trabalho foi publicado, e 90% dos pacientes nesse período de 5 anos de estudo estavam sem energia em todos os órgãos. Então, isso é uma amostra, não aconteceu só aqui em Franca, isso aconteceu no mundo inteiro. É lógico, reverberou no seu consultório, porque você estava ali fazendo a pesquisa, mas isso é uma coisa que isso é o que incidiu no mundo inteiro. Estava acontecendo no mundo inteiro. E as pessoas pegaram o Covid, na verdade, porque elas estavam fracas, porque se elas estivessem fortes energeticamente, elas não teriam pego. Ou seja, essa deficiência energética provoca uma deficiência imunológica. Isso. E aí todos os órgãos ficam vulneráveis. E cada órgão é responsável por uma produção de uma energia para a gente ter saúde, para a gente ter vida, para o sangue circular, para a gente fazer tudo. E o que você atribui a essa queda de energia a partir de 2014? O que mudou? O que se transformou no mundo que deu origem a isso? Então, o que se transformou no mundo é que houve a modernização, né, a implantação desses celulares, aparelhos celulares. O uso mais intenso, né? Esses smartphones, o iPhone. E também ocorreu em 2013 a implantação do 5G pela Samsung. Tá? Então, a mudança da frequência da internet também interferiu nesse processo. Quer dizer, foi um acelerar gigantesco. Sim, né? É porque não foi só o 5G, né? Tem do 1G, 2G, 3G, 4G. Até o 4G já estava dando alguma alteração, mas não era tão importante, não era assim, todo mundo, entendeu? Mas eu percebia que já tinha alguns pacientes vindo mais enfraquecidos, mas você vê assim uma alteração muito mais disseminada depois que eles implantaram o 5G, que era uma frequência mais alta. Então, assim, isso faz sentido no que você fala, do quanto nós estamos cada vez mais usando equipamentos eletrônicos, né? É o celular, é o smartwatch que as pessoas usam, né? A televisão hoje, que é muito diferente do que era antigamente, né? A tecnologia é outra. Essas frequências hoje, elas estão também associadas também ao uso de Wi-Fi. Quer dizer, é impossível você entrar num ambiente que seja o mais simples possível e não encontrar várias frequências se cruzando ao mesmo tempo. E isso é o que interfere no... Sim. Você vê, em todos os lugares a gente está trabalhando, chega em casa também tem o 5G, você vai no shopping também tem, você vai no hospital tem, em todos os lugares tem. E as câmeras também hoje também trabalham com frequências também, né? Quer dizer, se a gente for pensar aqui mesmo no espaço onde a gente está, quantos equipamentos eletrônicos não tem, estão aqui à nossa disposição e interferindo no nosso campo, né? Eu estou chamando de campo porque eu uso essa palavra muito, que é o campo, né? O campo energético, o campo relacional, né? E o que acontece? Qual que é como que isso realmente acontece na prática? O efeito disso? É porque hoje a medicina não estuda essa parte da energia, né? Então,
a maioria dos médicos ocidentais que se formaram nas faculdades ocidentais, eles estudaram apenas a parte onde materializou a energia. Nós somos um corpo de energia. Sim, 100%. Só que a gente tem a parte materializada, que você enxerga, só que a gente tem uma parte da energia que a gente não enxerga, mas ela está presente no nosso corpo. É que nem a gente ter duas baterias, duas pilhas, que você coloca, tira, bate a foto. Você batendo a foto da pilha, você não sabe qual que tem carga e qual que não tem. Você precisa colocar. Só que as nossas baterias são os nossos órgãos, tá? E o que a gente faz normalmente na medicina é a gente faz um exame, a gente faz um ultrassom, a gente vê que o rim está normal, que ele está no tamanho bom, a gente faz um raio-x, um coração, faz um eco. Só que a gente bate a foto. Só que eles têm essa parte da bateria que a medicina não estuda. Quem estuda é a medicina chinesa. E como que eu consigo olhar? Como que você, na sua prática do consultório, consegue olhar? Como é que você descobre que eu estou com deficiência energética? Na medicina chinesa, eles têm métodos, né, que pelo exame do pulso, né, a gente consegue fazer um diagnóstico para ver, ó, o pulso, porque dependendo do meridiano, a gente já vai saber, ó, o meridiano tá fraco. Mas na minha prática clínica, a gente mede através do pêndulo mesmo, da radiestesia. Da radiestesia. Isso. Eu gosto muito da radiestesia, inclusive é uma das frentes, né, do estudo, até da psique, né, junto com a radiologia, que funciona. Né? Quem não conhece aí, a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais sobre a radiestesia, viu, gente? Que é interessantíssimo, né? E aí, nesse processo de identificação, porque se a gente estava conversando aqui nos bastidores, estavam falando que a sua mãe há 30 anos atrás já falava isso para você, né? Que isso seria a medicina do futuro. Mas que ainda é muito pouco praticada. E um pouco do que eu vejo muito é uma sociedade muito no automático, sem parar para olhar para pequenas coisas que fazem a diferença no final. E muito também o imediatismo, de querer o resultado ali imediato. Devido a essa mudança no padrão de energia, então o que eu observo, existe uma lei que foi criada em 1888 por dois cientistas alemães, a lei de Arne-Schultz. Eles falam que o uso de qualquer medicamento altamente concentrado faz cair ainda mais a nossa energia. Então, essa é a diferença hoje. Como o ser humano mudou o padrão de energia, ele está mais enfraquecido. Mais vulnerável. Isso. Então, o tipo de tratamento que a gente tem que usar nesse novo tipo de ser humano, que é diferente do ser humano de 15, 20, 50 anos atrás. A gente não é mais o mesmo. Tá? Então, nós temos que mudar também o tipo de tratamento que a gente faz agora nesse tipo novo ser humano, que está com menos energia. Então, a gente tem que fazer um tratamento para que a energia dele aumente e não diminua. E assim, a gente está aqui falando de uma série de coisas que muitas vezes é novidade para muita gente. Mas a Whey acabou de chegar aqui e ela recebeu um prêmio internacional, né, Whey, por todo esse desenvolvimento que ela tem feito. Me fala um pouquinho disso, como que tá essa visão? Porque a sua visão já está clara para mim. Eu vejo que você está enxergando, mas e como que isso está reverberando na sociedade? Esse prêmio não caiu do céu, tá? Isso foi fruto de muito trabalho, tá? Isso desde que desde 2007 eu venho participando de conferências no mundo todo, já para falar que é importante tratar a parte energética para tratar tal problema. O problema que o paciente está apresentando normalmente é só um sintoma, não é a causa. O problema está mais profundo. Então, isso aconteceu a descoberta disso foi em 2006, quando eu atendi um paciente na clínica. Ele tinha 70 anos e ele tinha dor nas pernas. E ele estava tomando anti-inflamatório, fazia 6 meses, não estava melhorando a dor nas pernas. Ou seja, estava tratando... A origem era outra. Era outra. Tá tratando os sintomas sem tratar a origem.
E aí ele foi na clínica e falou, olha, eu preciso de um tratamento que melhore a dor nas pernas. E em vez de eu tratar o sintoma, que era a dor, eu fui tratar as deficiências, o desequilíbrio de energia que ele tinha mais profundo, que ninguém estava vendo. Aí eu tratei com acupuntura, mudei algumas coisas da alimentação e depois de 10 sessões ele melhorou. Ele falou, olha, agora eu já melhorei da dor nas pernas. Só que eu melhorei de outro problema que eu não falei para a doutora. Olha só. Aí ele falou, é porque eu estou tratando de glaucoma faz 40 anos. E eu pingo o colírio no olho fazem 40 anos, mas minha pressão intraocular nunca baixou. Olha só. Está sempre acima de 40. E a primeira vez na minha vida que a pressão intraocular baixou de 40 foi para 17. E meu oftalmologista perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, a única coisa que estou fazendo é acupuntura. Então, é aquele negócio, né? Nada mais efetivo do que a visão prática do que está acontecendo de fato ali no consultório, né? Então, aí a partir disso, eu fui fazer pesquisa sobre isso lá no HC, aqui em Ribeirão, na área de glaucoma, para mostrar que a acupuntura na orelha, a gente fazia só na orelha, porque não tinha como deitar o paciente lá no HC, então a gente fazia só na orelha. Para mostrar que fazendo acupuntura na orelha, a pressão do olho poderia reduzir. E a partir desse caso, eu comecei a participar em conferências do mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, já essa história já fazem anos que a gente vem implantando isso. Né? E eu comecei a escrever vários artigos. Foi depois que eu comecei a descobrir que estava tendo um problema, essa nova imunodeficiência. Aí eu comecei a escrever vários artigos científicos relacionados a essa parte energética, porque o paciente tinha uma dor de cabeça, ou tinha uma dor no joelho, dor nas costas, ele tinha um problema por trás disso, que ninguém estava enxergando. Ou seja, você estava, e essa associação estava a conjunção de outras coisas. Sim, então os artigos todos que eu escrevi, o que é que o paciente tem de alteração de energia quando ele tem tal sintoma. Aí você começou a fazer essa associação. Eu comecei a escrever, mostrar e publicar em todas as revistas no mundo inteiro, tudo escritos em inglês. Tá? E aí foi que o mundo inteiro hoje me conhece. Menos no Brasil. No Brasil eu não falava muito. Eu comecei a falar faz menos de 2 anos. Mas você sabe que isso é uma coisa muito, até triste para o Brasil, né? De às vezes a gente precisar ganhar espaço lá fora, o reconhecimento vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Então, aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer um trabalho aqui no Brasil também, porque os pacientes, as pessoas estão sofrendo demais. Porque o tratamento, a gente tem que estar mostrando de onde que vem o problema, né? De onde e que o paciente ele tem que tratar, na verdade, a parte da energia que está alterada. E essa deficiência de energia, quando você faz esse tratamento, ele tem um periódico para começar e terminar? Como que funciona a dinâmica? Ou cada caso é um caso especial? Enfim. Não, então, isso eu sempre correlaciono o nosso corpo que nem um carro ou um celular, né? O nosso corpo, ele tem 7 baterias principais. Um carro, ele tem uma bateria. E um celular também tem uma bateria. O que acontece quando o seu carro termina a bateria do seu carro? Eu troco a bateria. Você troca? Ou vou lá e recarrego ela. Tá, mas o que acontece se você não fizer nada? Não, vou parar, vou ficar parado. O carro fica parado. Não vai andar. O nosso corpo é a mesma coisa, porque nós temos as 7 baterias, mas eu identifiquei que as 7 baterias não estão funcionando já. Então, e quais são essas 7 baterias? Na verdade, essas 7 baterias existe uma correlação dos órgãos com os chakras da medicina ayurvédica. É uma conjunção de alguns órgãos, não só órgãos, às vezes é uma articulação do braço.
Não, é assim, os chakras da medicina ayurvédica, ela é estudada lá na Índia, ela existe há mais de 6.000 anos, ela é a mais antiga que a medicina chinesa ainda. Existem trabalhos correlacionando os chakras com os órgãos da medicina chinesa. O alinhamento deles. Isso, então quando eu meço os chakras, eu estou medindo a energia dos órgãos também, entendeu? Nossa, muito interessante isso. E quanto tempo de tratamento para algumas dificuldades? Isso que a gente, porque eu acabei criando, em 2015, eu comecei a estudar a homeopatia, lá no Instituto Lamasson, em Ribeirão, e quando eu comecei a estudar a homeopatia, eu vi que existe uma forma mais fácil de entender a homeopatia. Porque a homeopatia, na verdade, ao meu ver, é a medicina chinesa ocidental. Modernizada. Deram uma maquiada, mas ela tem o mecanismo de ação da medicina chinesa, só que os homeopatas ainda não conseguiram entender isso. Então, isso vai ser uma outra coisa que eu vou ter que desenvolver para explicar como que funciona o medicamento homeopático, que ainda a homeopatia ainda não sabe explicar isso. Como que eles funcionam. Eles tratam, o paciente cura, só que eles ainda não sabem o mecanismo de ação. Eles falam que é pelo simílimo, né? Que é a homeopatia. Você vai dar um remédio para um paciente que tem tal sintoma, causada por uma substância que, quando dada numa pessoa normal, ele vai gerar aquele mesmo sintoma. Só que o remédio para isso tem que ser altamente diluído, que é o homeopático. Só que essa teoria que a maioria dos médicos usa. Só que existe um outro mecanismo de ação energético que a medicina ainda não consegue explicar, a parte dessa homeopatia. Só que isso é um outro capítulo, isso eu vou estar desenvolvendo. Wei, e assim, num contexto de vivência, porque a gente não consegue ficar sem o celular, sem a TV, o que eu posso fazer para diminuir essa carga? Então, isso que a gente desenvolveu, tá? Um tratamento, é a teoria que eu criei, essa teoria está patenteada aqui no Brasil e no exterior já, em que a gente vai usar é como se fosse um carregador de ser humano, tá? A gente vai ter que usar esse tipo de... E como que é feito isso, na prática? A gente orienta o paciente a tomar a medicação, que não pode ser altamente concentrada, porque senão a energia cai mais. Usando o homeopático, o fitoterápico. Então, o fitoterápico também, hoje em dia, como houve essa alteração de energia, tem que tomar cuidado, porque nem todo remédio natural, ele também não vai fazer mal. Vai depender da concentração, tá? Até vi uma matéria falando esses dias, queria até aprofundar um pouco mais com o uso da cúrcuma, né? Vi uma matéria falando que ela ataca o fígado, alguma coisa assim, né? Eu estou falando isso aqui com a minha ignorância, eu não li a matéria como um todo, né? Não, mas é por causa da concentração. Hoje tem muita gente que usa maca peruana para aumentar a potência sexual, aumentar a energia no exercício, mas hoje eu não uso ela do jeito que o pessoal usa. Ela está numa concentração diferente já, entendeu? E esse cuidado não é só na concentração, mas também na quantidade do uso também, né? O uso de, por exemplo, muito se fala do própolis, né? Por exemplo, que é o uso diário, porque ele é praticamente um antibiótico, né? E se você usar ele com frequência também, você acaba... o corpo fica também não resistente, né? Normalmente eu uso quando o paciente precisa mesmo, não fica... Mas tem gente que usa preventivamente, né? Assim, o própolis em si, eu tenho usado mais quando o paciente tem algum processo mesmo, é um antibiótico na hora, assim, se você ficar usando cronicamente, depois ele não faz o efeito que você quer. A gente pode dizer que tudo isso que está me falando é uma medicina quase que 100% natural? Então, eu acho que o mundo, com essa alteração de energia, ela vai ter que
voltar. Nas suas origens. Hipócrates, o pai da medicina, ele fala que antes de praticar essa medicina atual, moderna, nós precisamos usar as medicinas mais antigas. E acho que a fala deles cabe na época que a gente está vivendo hoje, tá? Porque o mundo mudou, o ser humano mudou. Então, os tratamentos, eles têm que ser baseados, tá adequado a essas mudanças. Porque se a gente continuar tratando do mesmo jeito que a gente tratava 50, 20, 30 anos atrás, o paciente hoje, você vê que os pacientes, eles não respondem mais ao tratamento usual. Muito, muito comum isso. A pessoa está tomando remédio para dor de cabeça, cada dia que passa ela está aumentando a quantidade de miligramas. Ele não melhora. O paciente tem ansiedade, toma remédio, ele fica mais ansioso. Ele vai tomar um remédio para dormir, ele não consegue dormir. Então, faz o efeito contrário o remédio. Ele acaba agindo, às vezes, como um estimulante para aquele problema. O paciente, às vezes, tem infecção urinária, tem alguma infecção, toma antibiótico. Às vezes até melhora um pouquinho, mas logo já está doente de novo, não melhora. Então, você acha que a gente vai ter que voltar para essa medicina mais natural, mais humanizada? É porque a medicina hoje, a faculdade, ela ensinou a tratar os sintomas. Só que os sintomas são só sintomas, eles não são a causa da formação daquela doença. Nossa, mas você está falando um negócio que para mim é uma verdade assim, sublime. Eu penso exatamente dessa forma. As pessoas olham muito para o sintoma vira diagnóstico e a partir de agora tá tudo resolvido. E não tá. Talvez agora que você tem um problema gigante, né? Porque agora você tem como justificar, às vezes, fazer uma série de coisas que algo muito mais simples talvez resolveria. Sim, mas assim, é porque teve que chegar nessa mudança e eu tive que fazer esse diagnóstico para o mundo, né? Eu tive essa oportunidade diferente de um médico normal. Eu não culpo os médicos estão seguindo aquilo que eles aprenderam na faculdade. E outras vezes o cara acredita naquilo ali. Isso. Tá justo, tá certo. Agora também não me opõe a acreditar de outra coisa que seja diferente. Então, eu só tive uma oportunidade diferente. Eu tive uma mãe que me orientou. É a sua origem também. Isso, né? eu Tem vim todo um histórico, verdade. Né? Então, de eu nascer no Oriente e ter vindo para o Ocidente, ter uma visão já um pouco, saber o que acontece no Oriente e no Ocidente, já amplia a minha visão de ver o ser humano, né? Da alimentação diferente, dos costumes. Então, tudo isso a gente usa na prática diária. Hoje eu estava fazendo uma orientação alimentar de um paciente e eu coloquei lá, porque lá na China eles usam muito uma papinha de arroz. Eu não sei se você já viu. Sim, eu até fico falando, gente, o pessoal fala tão mal do arroz, né? E o arroz na alimentação chinesa é praticamente a base. A né? base. Tudo tem arroz. Tudo. É bom, mas faz tanto mal assim, né? Não, então, eu estava orientando uma papinha de arroz para um paciente diabético. Eu até tive que falar, olha, você vai fazer, mas é porque tem essas crenças, né? A minha mãe é diabética, adora arroz. E ela fica naquela restrição. Fala, não, mas não é isso, né? Tem que olhar para isso com um pouquinho de diferença. E até olhar para a própria diabetes, né? A diabetes como algo que também está vindo desse campo energético, né? E às vezes a pessoa fica ali sacrificando na alimentação, Isso. Às vezes tomando um medicamento poderoso ali, drástico, né? E esquece de olhar pro contexto todo, né? A essência do que você está ali, né? Então, toda a orientação que a gente faz hoje é no intuito de tratar o desequilíbrio que está lá no fundinho e não tratar o sintoma, porque o sintoma é só o sintoma. Você tratando o desequilíbrio, a pessoa naturalmente vai melhorar da parte emocional, da parte física, o olho, a parte intestino, tudo vai melhorar ao mesmo tempo. Você não precisa tratar separado. Porque hoje em dia o paciente ele tem que vir em 10 médicos diferentes. Um para dor no joelho, outro para dor nas costas, outro para depressão, outro para dor de cabeça. Então, cada médico vai dando um remédio diferente.
E esses remédios, eles estão, assim, como sendo todos altamente concentrados, eles vão alterar a energia ainda mais, levando a um risco para o paciente. Então, por isso que nós estamos numa fase, eu particularmente, eu que descobri esse problema, eu tenho, é quase uma missão nesse mundo, na minha vida hoje, de levar isso para o mundo. E eu acho que acaba criando em você uma hipersensibilidade para poder enxergar isso, né? Porque você está enxergando o que o outro não está enxergando, né? Então a própria percepção, quando chega alguém com um sintoma, você já está olhando, Sim, você já está olhando lá, sim. você está vendo coisas que a pessoa não está vendo, né? Sim, que nem essa onda de ficar usando medicamento injetável para emagrecer, por exemplo, né? Tudo bem, eles podem até emagrecer, mas tem um risco aí, né? Que as pessoas não comentam, não falam, né? Mas existe um risco de todo medicamento hoje que a gente Que essa sobrecarga nesses órgãos que você falou, que são vitais. vai fazer cair a energia, e quando cai a energia, o sangue pode parar de circular. E é incrível o efeito dessas canetas, a gente está vendo aí, né? Ele é muito abrupto, né? Você vê a pessoa, em 2 meses, a pessoa você não reconhece mais, né? Ela murcha mesmo, literalmente, acho que o termo é esse, murchar, né? Então, a gente até vê, os meios de comunicação, eles não falam, porque às vezes eles nem sabem disso, né? Que existe uma alteração nessa energia, então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de medicamento que a gente toma hoje. Por quê? É muito difícil, até as pessoas que falam, você precisa usar só aquilo que teve um estudo duplo cego, randomizado, não sei o quê. Tem que tomar cuidado hoje em dia, porque os estudos que funcionavam há 15, 20 não funciona anos, mais hoje não funciona. E a ciência também olha para isso e fala, não funciona mais. Mas eles falam, não, esse estudo eu vou autorizar comprar, eu vou comprar aquilo, porque aqui está o estudo. Só que isso tem um problema das IAs hoje também na medicina, porque hoje muitos médicos estão fazendo protocolos de tratamento a partir do que uma IA está falando. E a IA vai pegar os trabalhos que foram produzidos, sei lá, de 50 anos e falar, você vai fazer isso. Só que ela não está levando em conta esse tipo de alteração. Que é um olhar mais profundo, né? Esse olhar de que o ser humano mudou de 12 anos para cá. Então, esses estudos que não analisaram a parte da energia não estão sabendo que esse remédio que era bom há 20 anos atrás, hoje já não é. E isso, e até falando um pouco aí da caneta, né? Você já está observando isso já no consultório hoje. Sim, não é? A gente teve paciente falando que criança usando colírio no olho, teve um infarto por causa do colírio e chegou a falecer por causa disso. Então, hoje em dia está muito, eu fico muito com receio, por isso que eu sempre falo para o paciente, olha, teve paciente tomando, é muito comum a gente ver paciente hoje tomando muitos medicamentos, a gente sempre orienta, olha, reduz esse medicamento, porque a gente sabe que, como o padrão de energia da população mundial mudou, a chance da energia cair e o sangue parar... Você fala, às vezes, o uso de algum medicamento, ele é tão forte que a energia que já estava num processo de queda, ela acentua mais ainda. Ela vai Faz acentuar. muito sentido isso. Ela vai acentuar a queda de energia e isso vai causar mais imunodeficiência no paciente, favorecendo o aparecimento de outras doenças, tipo a doença que a gente não quer, o CA, que é o último estadio, entendeu? Oi, e você está conseguindo entregar isso como uma missão de propagar isso? Porque hoje as pessoas estão muito no automático, né? E assim, quando até o uso da própria inteligência artificial e outras tecnologias, tem feito as pessoas ficarem meio, palavra certa, tapada,
né? Não consegue enxergar um pouco além do espectro ali, Sim, né? sim, eu acho que isso é uma coisa assim, não é de uma hora para outra que a gente vai colocando isso, né? O profissional, ele, assim, os pacientes, eles estão vendo que eles não estão melhorando com certos tipos de tratamento, então eles querem saber o porquê que eles não estão melhorando. E os Uhum. médicos também, eles devem ter esse porquê que um paciente com dor no estômago, que antes ele dava um omeprazol, melhorava, hoje o paciente não melhora. Ele Uhum. continua tendo dor no estômago. Uhum. Isso talvez não esteja no estômago, né? É, É difícil falar isso, mas às vezes não é, né? Às vezes está em outra parte do corpo sim, e reverbera lá no estômago, né? isso. E assim, isso acontece também, como eu vejo muito isso, nas próprias doenças psicossomáticas, né? Como às vezes a pessoa está ali com uma dor que é legítima. A dor existe. A pessoa Existe. está sentindo, mas aquilo vem, né? Sim, Da cabeça, sim. né? Sim, mas aquilo que a gente fala, a parte da raiz, que é onde a gente trata, são dois fatores na medicina chinesa que eles falam que altera, que é a parte emocional. Todas as Uhum. doenças vêm da alteração de emoção, gerando um desequilíbrio, gerando um processo de doença. Mas isso é uma coisa mais crônica. Então, por isso que funciona uma terapia. Uma Uhum. terapia, ele vai fazer um trabalho lá de estagnar uma emoção lá que está reprimida. O cara vai Uhum. lá, conversa com uma pessoa, ele vai desreprimindo aquilo que está bloqueando o fluxo de energia. Não, e acho que até nessa mesma pegada, a gente vê muito também a energia que vem do campo relacional, né? Uhum. A energia da família, Sim, às vezes a pessoa não tem nada, mas chega em casa dá dor de cabeça. Quer dizer, é a energia daquele espaço impactando no meu psíquico e reverberando no meu corpo, né? sim, sim, sim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e não só dar um remedinho para dor de cabeça, É. porque tudo é muito mais amplo. Você tem que ver a parte. O segundo fator é o fator alimentar. Tá? Então, toda a energia tem. Todo alimento ele tem uma energia. Então, a terapia dietética chinesa é um ramo da medicina chinesa em que a gente trata praticamente todas as doenças só mudando a alimentação do paciente. E consegue tratar. E essa visão energética, né, nós como seres energéticos, isso é uma verdade latente, não tem jeito, né? A própria ciência já diz que nós somos seres energéticos, né? Está até na energia que eu coloco para fazer, né, um produto e na sua condição como um profissional também energético, porque você também está trocando energia, não é isso? Sim, 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 sim. Isso acontece dentro do consultório também. Você consegue olhar para o paciente também com essa sensibilidade, porque você já está nessa perspectiva de energia, Sim, né? sim. O paciente sente, né, assim, desde o modo como você vai conversar, as perguntas que você faz, mas nunca ninguém perguntou se meu pé é frio ou quente. Uhum. E isso não é uma linguagem só verbal, né? É uma linguagem que transcende isso, né, Wayne? Sim, sim. Lá a gente, assim, na verdade, o tratamento hoje, você vê, hoje o simples tinir de um sino já vai produzir um processo terapêutico no seu corpo pela Uhum. frequência, né? Então, eu acho que a medicina vai estar vindo para esse lado aí da energia, da frequência, porque as outras partes, eu acho que isso é o processo normal, porque nós temos um processo a formação do yin e yang durante o dia e a noite, Uhum. ocorre, eu acho que ocorre isso no mundo inteiro, do processo yin e yang Reverberando a nível isso, no mundial, né? mundial, porque as mudanças que estão ocorrendo agora são essas transformações do yin e yang. E uma das provas de que a gente tem essas questões energéticas é o quanto o movimento dos astros interfere na nossa Sim, vida, né? O dia que a lua está cheia,
tem gente que sente dor na perna o dia que tá tal lua, né? E isso é um movimento energético. Então, ter essa consciência da energia e olhar para ela dentro do campo da medicina, eu acho que é uma coisa espetacular. E você acha que está conseguindo ver outros profissionais migrando para essa visão de mundo? Lá fora eu já vi que você está me falando que está acontecendo um movimento muito forte. Sim, sim. Sim, no mundo inteiro existe esse olhar, né, para que... logicamente, como fui eu que descobri essa imunodeficiência, a gente tem levado para a maior parte dos médicos, né? E eu acho que hoje em dia é um pouco difícil ainda o médico alopata enxergar essa parte da energia. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer daqui a um tempo, tá? Em que eles vão perceber que a parte da energia é importante e que faz parte do ser humano e que, se não aprender a tratar o paciente nessa parte, as pessoas vão acabar ficando para trás, porque a medicina vai evoluir de uma forma em que os tratamentos que antes funcionavam, hoje não estão mais funcionando. Eu vejo isso que você está falando como um resgate à humanização da medicina. Porque hoje o médico está trabalhando muito no automático, mais na quantidade do que na qualidade, né? E assim, não é difícil você ver uma piadinha entre os médicos, você foi lá, só te benzeu, né? É só uma benzida. Porque é tão rápido a consulta que fica muito difícil, numa consulta de 5 minutos, 10 minutos, você fazer esse olhar mais profundo para o paciente, né? E até se dedicar mais ao outro, né? Porque isso é um espectro maior de humanidade. Você não concorda? Concordo. É porque como a medicina ocidental ela vem tratando os sintomas, muitas vezes o paciente nem sentou, ele já tem uma receita na mão para, né? Nem aqueceu a cadeira. Mas isso vai ter que mudar, tá? Porque aqui no Brasil, principalmente, com esse aumento de escolas de medicina brutal, vai ter muito mais, eles falam que tem muito mais médico que enfermeiro. Uhum. Então, se o médico ele não tiver um olhar para esse novo lado da medicina que está se abrindo, florescendo, ele vai continuar no mesmo sistema. E aí ele vai ter que aprender uma forma diferente para ele sobressair desse monte de médico que vai ter. Fica só o médico emergencial, né? Para resolver um problema latente ali na hora. Quase que primeiros socorros, né? Mas o médico do futuro, eu acho que é esse médico que consegue enxergar o paciente literalmente como era antigamente, né? Porque antigamente a gente tinha um médico da família, né? Você chegava no médico, o médico já sabia que aquela cicatriz está com 30 anos, você chegava lá já tinha cicatriz. Eu sei dessa cicatriz, foi naquele dia e tal, né? Era um atendimento mais humanizado. Isso não é olhar só para a história, né? Porque às vezes você vai receber um paciente que chegou hoje para você, mas é olhar para ele de uma forma tão profunda, como você falou para mim que é o seu processo de atendimento, que você consegue enxergar coisas que outros não vão enxergar. Né? Isso. Mas eu acho que, eu creio que isso vai acontecer em breve. Nós estamos até montando os esquemas para a gente estar passando esses conhecimentos para os outros médicos, mas por enquanto a gente está no esquema ainda de programar para que então você já tem um programa de formação. A gente está programando para que replicar isso. Replicar o conhecimento. E quando é que vai começar, ué? Demora não. O povo está querendo isso aí. Está precisando, viu? Né? Lá fora já tem alguma coisa em andamento? Sim, nós estamos pensando em fazer fora. Vamos ver onde que vai se começar, se fora do Brasil, se aqui no Brasil. Legal. Bom, eu acho que é isso. E onde é que a gente acha o Whey? Como que eu marco uma consulta com a Whey? Então, se é que tá dando tempo, né, Whey? Então, o consultório fica na Homero Pacheco Alves, 1929. O telefone lá é 16 3721 2437. A gente vai deixar aqui no GC, né?
Ô, Whey, deixa uma mensagem primeiro para os pacientes que estão sofrendo com alguma coisa que eles não sabem de onde vem. E depois uma para os nossos colegas médicos aí, né? Para que eles possam ter um olhar um pouco mais profundo como o seu. Então, para os pacientes, eu sei que muitos de vocês podem estar sofrendo de algum problema e que muitas vezes estão tomando algum medicamento que ainda não está resolvendo. E esse problema normalmente está vindo da parte da energia, tá? Que ainda não está sendo tratada. Então, se você ainda tem um problema, seja um problema desde dor de cabeça ou insônia, até um problema grave, que é aquilo que a gente não quer que aconteça, mas a gente sabe que tem muitos pacientes sofrendo com isso, seria bom a gente fazer uma avaliação da sua parte energética e começar a tratar isso, porque você vai se surpreender com o resultado do seu tratamento. E para os colegas médicos, eu gostaria de estar passando essa oportunidade de estar olhando para esse outro lado da medicina que eu tive a oportunidade de estudar e que é a parte que está alterada no ser humano hoje, que é muito importante. O médico hoje está entendendo do ser humano como um todo, da parte materializada, da parte energética, que é estudado pela medicina chinesa. Então, em breve nós estaremos colocando à disposição um curso para que esses médicos possam fazer uma formação. Chama formação, é um treinamento. O Wei, Wu em chinês é 5, que são os 5 elementos que estão alterados. Wei é meu nome, eu que criei esse tratamento. Nada mais justo, né? Então, aí logo em breve a gente vai estar propagando isso para que o colega que tiver interesse de estar aprendendo, a gente vai estar passando essas informações também. Excelente, gente, foi um prazer ter o Whey aqui. É um profissional muito bem respeitado aqui na cidade, né? E eu conheço, e eu acho que isso que você falou, a gente começou falando de medicina do futuro, não é medicina do futuro, não, gente. Isso aqui é medicina do presente, tá? E isso, não tem como dissociar uma pessoa do seu campo energético, do seu campo relacional, né? A gente tem que olhar para o paciente como um todo, enxergar de forma sistêmica, né? Toda a composição de um corpo. O corpo não é um coração só, e ele não são só 2 rins, ele é um contexto, né? E muito também daquilo que vem de fora. E essa energia que está vindo com essa modernidade, né? Do uso de equipamentos, eu tenho certeza que interfere e vai ficar pior. Porque a gente vai ver cada vez mais carros elétricos, mais equipamentos eletrônicos, né? Não vai ter jeito. Agora está no 5G, mas daqui a pouco vai vir o 6G e tá até o 10G. Então, por isso que se a gente não fortalecer o nosso corpo, fatalmente vai ter muitos problemas aí de saúde e muitas mortes. A própria internet via satélite, né? Virou uma coisa quase que comum, quem não tem uma internet via satélite hoje, né? Mas é isso, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. E acho que tem assunto pra gente chamar o Whey para um outro aí. Com certeza. Com certeza. E quando você começar essa formação, eu quero ficar sabendo. Tá bom. E às vezes estender isso aí para outros profissionais também. Porque né? Esse olhar, às vezes ele transcende a medicina. Né? Porque tem profissionais que às vezes atuam numa outra ponta, como a psicologia, outras áreas que se convergem muito. Eu acho muito interessante isso. Talvez ampliar isso para outras áreas também. Entendi. Obrigado, gente. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada a você, Fred.